HDV Hora da Verdade, hoje dia 28 de março de 2025. Em parceria com o Estúdio Garras, o HDV retorna com um podcast. Para inaugurar esse novo cenário, Fabiano Biantec aqui, né? Para falar sobre inteligência artificial e criptomoedas. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Boa tarde, Gese. Eu agradeço a oportunidade de falar sempre num assunto que traz entusiasmo, né? Que é a tecnologia, e nesse caso a gente vai falar de dois ramos da tecnologia, que é a inteligência artificial e a tecnologia monetária, que são as criptomoedas. É o momento e o futuro, né? Exatamente. Para fazer um breve apresentação aí, conta aí como é que tu entrou nessa área das criptomoedas, da inteligência artificial. Eu trabalho há quase 20 anos na área de TI. 20 anos. 20 anos. Área de informática, eletrônicos. Eu gosto muito da tecnologia em geral, então comecei na área de TI, daí eu comecei a trabalhar com eletrônicos também, que eu tenho a empresa digital Biantec, né, que oferece no site biantec.com.br eletrônicos em geral e acessórios e prestação de serviço na área de TI, informática, né? Me formei, então, em gestão da tecnologia da informação e eu quis, como eu sou entusiasta de tecnologia, eu quis avançar. Daí, fiz duas pós-graduações, uma em inteligência artificial e outra em computação em nuvem. Nisso, já antes disso, há mais ou menos 5 anos, antes já de fazer as duas pós-graduações, eu me interessei pela área de criptomoedas, porque não deixa de ser uma área tecnológica também, né? Por quê? Porque eu comecei a questionar muito, eu gosto muito de saber como as coisas funcionam. Então, quando eu percebi que o dinheiro que a gente usa, que é o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro produzido pelo governo, ele é altamente inflacionário, e eu percebi também a questão relacionada aos altos impostos, a toda essa questão, né? Eu pensei, não, mas será que não há outros meios da pessoa trabalhar e ter o seu resultado financeiro que mantenha valor, né? O Bitcoin foi a primeira moeda. Sim, o Bitcoin foi a primeira moeda criada por Satoshi Nakamoto em 2009, que na verdade é um codinome, ninguém sabe quem é. Até hoje ninguém descobriu. Às vezes botam... Em tese, né? Alguém sabe, eu acho. Não, alguém no planeta Terra deve saber, mas vamos dizer... Ele deve saber. Ele deve saber, pelo menos ele, né? Então, se ele não é um alienígena, é um ser humano, então ele deve estar no planeta Terra, né? Deve saber que existe. Eu brinco, né? Se ele é um alienígena ou não, porque a gente não sabe. Mas, então, descobrindo o Bitcoin, muitas vezes a pessoa ouve falar no Bitcoin e a pessoa não tem conhecimento, assim como eu no início, há 5 anos atrás, entrei investindo no Bitcoin, mas como especulação, assim, eu não entendi o Bitcoin. Eu pensei, essa criptomoeda, aí eu vou colocar algum dinheiro, ver como é que é. Entrei totalmente só pelo fator financeiro. 5 anos atrás, 5 anos atrás. Quando eu conheci o Bitcoin, ele custava R$30 mil. Agora ele custa R$500 milhão. Porque, na verdade, quando se fala em Bitcoin, existe preço e valor, que são coisas diferentes. O valor do Bitcoin é um Bitcoin. Mas o preço, daí depende da cotação da moeda fiduciária que a pessoa está se referindo ao Bitcoin. No caso do real, está R$500 milhões. No caso do dólar, está em torno de, nesse momento, né, em torno de 85, 87, que está oscilando $1.000, né, em torno de $85 mil. Então, é um valor considerável, né? Certamente. Tu chegou a comprar naquela época, não? Pouco, né, porque a comprar, como eu presto também o serviço de consultoria em criptomoedas, inclusive tem esse meu outro negócio digital, Show, perfeito. Que é a BitcoinNet, inclusive o site é bitcoinnet.com.br. Eu sempre digo para os alunos, nunca, por mais que eu já entendi o que é o Bitcoin, além do fator financeiro, assim, os fundamentos, eu digo para quem está iniciando, como ele ainda apresenta alguma volatilidade, ele tem os ciclos de alta e de baixa, assim como qualquer outro investimento em renda variável, sempre recomendo nunca a pessoa botar todo o valor disponível de início. Tudo, né? em um ponto só, né? Tem que, até para sentir confiança, para não fazer errado, fazer, então, aportes graduais. Então, por isso que eu digo assim, eu na época, certamente,
eu não tinha disponível R$30.000 para comprar um Bitcoin inteiro, gostaria muito de ter. Imagina, eu ia transformar R$30.000 em meio milhão. Estaria né? quase milionário já. Exatamente. Meio milionário. Estaria meio milionário. Então, mas de qualquer maneira, eu sempre recomendo. Assim, eu já tive aluno que comprou um Bitcoin inteiro, comprou a R$150.000, né? Então, agora, eu não tive mais contato com ele, mas eu imagino... Comprou e sumiu. Eu imagino que ele não tenha vendido, tenha segurado, porque tem toda essa questão. Não adianta tu comprar e vender na hora errada, no desespero. E é isso que eu estou me referindo também. Tem que ser, né? Eu acho que é a longo prazo, né? Um investimento. Eu acredito. Exatamente. E tem que conhecer os ciclos de alta e de baixa também, porque é interessante, não só em relação ao Bitcoin, mas às altcoins. O que são as altcoins? São as criptomoedas que não são Bitcoin. Para ter uma ideia, hoje existem listadas 10 milhões de altcoins. É muita coisa. É muita moeda, né? Eu vou ser sincero, eu que trabalho na área e sou entusiasta, na área de criptomoedas, eu considero assim um excesso. Eu considero a maioria, sinceramente, é lixo digital, não tem utilidade, é pura especulação, como talvez alguns que estão assistindo nós já tenham ouvido falar nas meme coins, por exemplo, são criptomoedas altcoins ali que são do cachorrinho, do sapinho, do gatinho. Já ficou meio banalizado já. Que não tem um fundamento. Pelo menos até hoje eu não conheci nenhuma meme coin que tem fundamento. Então, o que isso é? Uma especulação. A pessoa vai investir sabendo que aquilo não tem fundamento nenhum, que só vai subir o preço porque outras pessoas vão comprar. Só que daí vai ter o ciclo de alta. Tem altcoin que faz 10, 20 até 50 vezes. Eu já vi isso. Vamos dar exemplo. Se a pessoa comprar R$1.000, se ela fazer 20 vezes, vira 20 mil. É um exemplo. Só que também quando ela cair por algum motivo que seja... porque existe outro fator que é a centralização. O Bitcoin é a única criptomoeda totalmente descentralizada, porque era aquilo que a gente está falando. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, não tem nenhuma empresa por trás, não tem como atacar o Bitcoin. Porque para atacar o Bitcoin, tu teria que atacar a pessoa, a empresa que criou e está, vamos dizer, por trás do Bitcoin. Como não há, por isso, justamente, ele, de maneira muito inteligente... É um fantasma. Ele criou e já sabia disso. Então, de maneira muito inteligente, ele manteve anonimato. Ele sabia, eu vou criar isso. E provavelmente ele já tinha noção do que se tratava e o que ia se tornar o Bitcoin. Ele pensou, não, vou ficar no anonimato, porque o Bitcoin tem que ser totalmente independente de mim, de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Por isso que as altcoins não são totalmente descentralizadas. Por mais que elas estejam em uma blockchain, elas estão baseadas e estão submissas a blockchain dela à empresa que a criou, aos desenvolvedores. Então, vamos dar um exemplo que por algum motivo ocorre algum escândalo, verdadeiro ou não, porque hoje em dia dá para criar escândalo... Mídias, né? Mídia. Hoje em dia a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? Tem esse fator. Então, tem a questão da inteligência artificial, né? Sobre isso, né? Isso que é legal, porque a tecnologia a gente vai... Trazendo para o meio junto, interligando, né? Interligando uma coisa que nem tu citou. Justamente, a inteligência artificial, ela está sendo usada para a criação de vídeos, de imagens, de som em geral. Copiar a voz, clonar, né? Perfeitamente. Pode ser usado tanto para o bem, que é o que a gente espera, tanto qualquer uso da tecnologia para o bem, mas, infelizmente, às vezes não é usado para o bem, né? Então, hoje em dia dá para, daqui a pouco, a pessoa pegar uma imagem de outra pessoa, colocar num aplicativo que dá movimento a essa imagem, a pessoa consegue obter na rede social a voz da pessoa, cria frases com aquela imagem em movimento, um vídeo curto. Claro que a inteligência artificial ela ainda não é plena, tem as suas limitações, mas ela está avançando cada vez mais. Tanto que eu penso que vai chegar um ponto que a gente não vai mais saber o que é verdade. Quando eu digo verdade física, né? Porque até a verdade é questionável do mundo físico, mas eu estou falando a verdade física. E o que é com a verdade digital, né? Tu vai olhar, que nem agora, a gente está fazendo esse podcast, né? Quem está nos assistindo crê que nós somos dois seres humanos agora falando, em tese, né? Então, mas no futuro, a inteligência artificial vai totalmente poder reproduzir tu e eu falando assim, exatamente assim. Eu vi nas notícias, já tem locais que os que apresentam os jornais são
umas criaturas feitas. Ah, sim, já tem jornalismo Com a voz em do inteligência artificial. Inclusive, eles lançaram um jornal, agora não me lembro qual é o país, totalmente feito por inteligência artificial. Claro, Imagina. são testes, né? Estão testando. Não é algo ainda, assim, vamos dizer, em grande escala. Mas se a gente olhar, a inteligência artificial já está sendo usado em várias áreas. E não é só para algo ruim, né? A questão da saúde, né? A questão da segurança pública. Então, tudo que vem, obviamente, vai ter um controle do governo para não se tornar algo, né, malicioso, vamos dizer assim, né? E com certeza a inteligência artificial também, né, já tem leis aí no Congresso para fazer com que isso aconteça, né? É a chamada regulamentação. Claro, a gente, por um lado, principalmente quem é libertário, que eu me considero libertário, o que quer dizer isso? Eu tenho uma procura muito grande pela verdade, pela liberdade, inclusive financeira, né? Foi o que me fez questionar o sistema e conhecer o Bitcoin. Então, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa antes e depois do Bitcoin. As dúvidas e os questionamentos eu já tinha, mas com o Bitcoin eu achei uma alternativa a isso. Porque o Bitcoin foi criado, inicialmente, a ideia dele ser uma moeda peer-to-peer, pessoa a pessoa, sem intermediário, sem banco, sem ninguém no meio do caminho. Aí esquece aquelas tarifas, aquelas taxas. Imposto excessivo, abusivo, né? Tudo taxa paga, né? abusiva. Paga para ter dinheiro, na verdade. A gente no Brasil a gente paga para comprar, para vender, a gente paga todos os serviços que a gente usa, todos os produtos, e a gente depois ainda tem que pagar pelo dinheiro fiduciário que a gente usou para fazer tudo isso que a gente já pagou imposto embutido em tudo isso. Paga para trabalhar, para ganhar dinheiro e para usar teu dinheiro tu paga. E para usar o dinheiro, perfeitamente. Fabiano, o Bitcoin, quem não tem condições de comprar ele é fracionado? Boa pergunta, exatamente. Isso as pessoas também não entendem. Eu explico para os meus alunos, né? Não vai precisar vender a bicicleta, a moto, o carro, a casa, o papagaio, o gato para comprar Bitcoin. Para ter uma ideia, inclusive no site bitcoinet.com.br tem lá, além de vários materiais gratuitos e ferramentas de estudo totalmente gratuitos, é só a pessoa acessar, vai ter acesso, tanto fundamentalista como de análise gráfica, tem lá ferramentas e sites sobre criptomoedas. É um dos tópicos do site. A pessoa clica lá, vai ter as exchanges, a pessoa vai ter a opção de exchanges nacionais e internacionais, visando o quê? A pessoa, que nem tu disse, a pessoa quer comprar uma fração, por exemplo, vai lá olha a lista das exchanges que eu tenho lá no site. Qualquer uma delas, recomendo a nacional, que está lá, né? No momento eu uso muito a Bitbank, que era a Bitpreço, agora é a Bitbank, que ela é um banco digital já, porque ela não tem taxa de corretagem. Na compra e venda de Bitcoin, interessante. Do Ethereum, que é Ether, na verdade, as pessoas chamam de Ethereum, e o SDT, que é a stablecoin, que ela é baseada, lastreada no dólar. Ela sempre vai de 1 para 1. Está quase junto ali. Isso. Inclusive, teoricamente, digo até provavelmente na prática, a empresa Tether, que foi a que criou o SDT, ela passa por auditorias. Então, ela, por enquanto, está conseguindo comprovar que ela tem isso em caixa, né? $1 para cada um SDT. Então, é o lastro dela, né? Vamos dizer assim. E aproveitando essa questão do lastro, uma questão que as pessoas também têm dúvida, além disso que tu falou, eu tenho que comprar um inteiro, como é que funciona? Não, pode comprar fracionado a partir de R$10. E recomendo fazer compras recorrentes, né? Porque isso é vamos dizer, uma poupança digital a médio e longo prazo. Isso também a pessoa tem que ter em mente. Tem que ter calma, né? Você vai investir, né? Tem que queira tirar amanhã já. Exatamente, porque assim, a pessoa que não tem conhecimento, não está estudando, ou não tem uma consultoria, não tem alguém informando a pessoa e dando a direção, o melhor que a pessoa pode fazer é compras fracionadas e tentar ver isso a longo prazo. E vai estudando junto, né? Claro, e vai estudando. Se a pessoa já tem alguém que guie ela, esse guia, esse mentor, através de uma consultoria, ele vai dizer para a pessoa, é um momento interessante de comprar isso, baseado, além dos fundamentos no gráfico, né, que é análise gráfica também, é um momento interessante de comprar. Agora é um momento interessante de tu vender pelo menos parte, né, dos ativos. Sim. E principalmente quando é altcoin. Altcoin chegou no ciclo de alta, quando está próximo, existem indicadores para nos informar, provavelmente está
tudo indica que está próximo ao topo do ciclo venda. Então, altcoin eu sempre recomendo vender tudo. Já o Bitcoin, por que não vender uma parte, né? Mas não toda, porque o Bitcoin, penso eu que vai ser a reserva de valor mundial. Inclusive, agora com o Talvez Donald Trump, o ouro, né? vai passar ouro no futuro. Isso eu penso assim que não é uma questão se, né? Quando, né? Se a gente pensar aí, o Bitcoin tem um pouco mais de 1 trilhão de capitalização de mercado em dólares, né? Quantos Bitcoins tem? Existem? Vão ser no máximo 21 milhões de Bitcoin. E não tem ninguém que possa alterar isso. Porque se alterar o código do Bitcoin, ele deixa de ser o Bitcoin. Ele vira uma outra criptomoeda. Então, o Bitcoin realmente é escasso. Vamos fazer uma analogia, um comparativo com o ouro. O ouro, logicamente, eu não penso que não deve ser adquirido. Acho um ótimo investimento. Só que, assim, se me perguntar... Inclusive, eu fiz isso até. Eu tinha um investimento em ouro digital, que é o Pax Gold. Há alguns anos atrás, eu vendi e comprei Bitcoin. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque o retorno que eu tive, em comparação ao ouro, foi, pelos cálculos que eu fiz, foi 5 vezes. Se eu tivesse com ouro... Como eu não fiquei no ouro, comprei Bitcoin, eu fiz 5 vezes o que eu faria com o ouro. É que o ouro tem muita influência também, né? É que assim, o ouro é uma reserva de valor milenar. Ele tem seus valores intrínsecos, ele é um metal precioso e eu penso que ele vai continuar sendo um metal precioso como ele é naturalmente. Quanto mais parecer... Mas para os seus usos, né? Para fazer joias, para fazer eletrônicos, que ele é um metal altamente condutor né? e antioxidante. Então, ele tem suas propriedades muito válidas. E ele é um metal que até onde a gente sabe é escasso, mas a gente não sabe o quanto ele é escasso, né? Daqui um pouquinho tem, mas não pode ser revelado ainda, né? Exatamente, é que nem os diamantes. Dizem que os diamantes não são tão escassos, as grandes empresas que mineram diamantes vão guardando para manter o valor dele, porque é a escassez, né? É a escassez que traz valor para as coisas. E no caso do Bitcoin, a gente sabe, é 21 milhões. Foram minerados já 19,5 milhões. Então, tem 1,5 milhão, 1,5 milhão ainda somente a ser minerado. E esses são fracionados, né? Que tu falou ali, tem o nome são que é os satoshis, né? Que se chama a fração do Bitcoin, é o satoshi. São 8 casas decimais. Imagine quando chegar no último ali. Claro. Vai valer um... ele vai, lógico, para minerar o último, se calcula mais ou menos, que vai levar mais de um século. Por quê? Porque o Satoshi Nakamoto ele pensou em tudo. A cada 4 anos, que se chama o halving do Bitcoin. O halving é quando a recompensa dos mineradores cai pela metade. Então, olha só que interessante. Ele já pensou nisso. Não, eu tenho que criar o Bitcoin, que ele é baseado na blockchain, esse algoritmo, né, vamos dizer assim. E esse algoritmo tem que ser programado para a gente fala a cada 4 anos, em torno de cada 4 anos. Uma média, né? Não é certinho. Exatamente. Na verdade, é a cada 210 mil blocos, e cada bloco leva mais ou menos 10 minutos para ser minerado. Então, dá mais ou menos 4 anos. O algoritmo está programado para isso. Fechou 210 mil blocos, ele vai cortar pela metade a recompensa do minerador, que é o minerador, são as máquinas que estão minerando no mundo inteiro. E o interessante dessa questão de mineração, já que a gente tocou nesse assunto, que às vezes já se ouviu falar, o Bitcoin gasta muita energia, porque ele é Proof of Work, ele usa o poder computacional da máquina, usa o hardware, a energia elétrica. Só que assim, vamos seguir a lógica. Se o minerador quer ter lucro, a energia elétrica dele não pode ser cara. E quais são as fontes de energia elétrica mais baratas? As renováveis. Solar, eólica e outras. Então, o Bitcoin acaba incentivando o uso ecológico sustentável da energia, porque o minerador não vai buscar energia na queima de carvão, de combustível, nas hidrelétricas. Essas mais comuns, né? Que dá um trabalho. Porque são mais caras. Né? É só por isso. Até digo assim, não é porque o minerador é bonzinho, ecológico, ecologista, é porque ele... É questão de economia, né? Economia. Então, acaba sendo o Bitcoin fazendo bem nesse sentido também. E, repito, o Bitcoin ele é totalmente seguro, nunca falhou nesses 16 anos que ele existe. Por quê? Porque ele é baseado em Proof of Work. Tem que ter o hardware trabalhando ali. Então, quando perguntar qual é o lastro do Bitcoin, também é outra pergunta que fazem. Eu digo assim, ele não tem lastro, ele é o lastro.
Ele é o lastro de si próprio, porque ele é baseado na matemática. E a matemática é a linguagem universal. Até eu brinco assim, se existem alienígenas dos planetas, na mesma evolução que nós ou mais, eles já têm algo parecido com o Bitcoin, se eles usam moeda de troca ainda, né? Porque daqui a pouco existe um nível superior à moeda de troca, que a gente não conhece, mas se eles estão nesse nível de moeda de troca, eles devem usar uma moeda descentralizada e deflacionária, né? Então, vamos dizer assim, certamente o nome não é Bitcoin, outro nome, mas a lógica é a mesma, porque a matemática é universal. E eu pergunto, qual lastro será que existe melhor do que a matemática, que é uma linguagem universal? Não tem, né? Né? Não Então, existe, né? Se a gente pensar, o lastro do dinheiro que a gente usa, no caso do Brasil real, é baseado no quê? Na confiança que a gente tem no governo, né? Na honestidade dos políticos. Esse é o lastro do real. Por isso que ele desvalorizou só 87%, né, desde que ele foi criado. R$100 vale R$13 ou menos já atualmente. Então vamos linkando aí sobre as moedas, a inteligência artificial. O que tem de bom para nós sobre IA? A inteligência artificial, como tu citou, na área da saúde, é uma aplicação muito útil, tanto na leitura, análise de exames, né? Porque uma das características da inteligência artificial é que ela consegue reconhecer padrões muito mais rapidamente que nós. E eu quero deixar uma coisa clara, assim, ó, a inteligência artificial ela não pensa. As pessoas acabam criando essa imagem da inteligência artificial, que é normal, romantizando, vamos dizer assim, a inteligência artificial como sendo uma entidade. Ela não tem consciência. Não tem consciência. E ela não pensa, ela faz cálculos. Ela tem algoritmos, ela tem aprendizado. Ela aprende com aquilo que é colocado ali, cria novas, assim, tentativa e conhecimentos, né? Mas ela não pensa. Ela não pensa. Não vai se revoltar contra o Fabiano. Se ela se revoltar, vão ser cálculos, na verdade. É isso que eu quero dizer. Qualquer coisa que ela fizer, servir um café, montar um carro, elaborar uma música, transformar uma foto em um vídeo, ou criar um vídeo, o próprio, qualquer inteligência artificial de linguagem natural, que a gente conhece, a ChatGPT e outras aí, Gemini, e outras que tem, Copilot e várias outras que a gente já conversa, a gente parece que é alguém escrevendo, dando a resposta para nós. Parece ser alguém, né? Mas não é alguém, é uma coisa. E é uma coisa baseada em cálculos. Está simplesmente fazendo cálculos. Cada letra que aparece ali... tem um cálculo. É um cálculo. Volta a matemática. A matemática está falando, começa a falar, né? É só estar convertendo números em letras. Em letras, ações, voz, imagens. Exatamente. Então, isso eu quero deixar bem claro. Só que, claro, nesse sentido, existe um diferencial na inteligência artificial. Por exemplo, se a gente comparar com a internet, outras tecnologias aí, que fizeram um grande progresso na nossa civilização, né? A inteligência artificial ela tem um diferencial, porque a gente sempre usou ferramentas, né? Ferramentas digitais nesse caso. Só que a inteligência artificial ela já está indo para um nível acima de ferramenta. Ela é um agente. O que eu quero dizer com um agente? Ela pode já, mesmo que ela não tenha consciência, tomar decisões, né? Ela pode tomar decisões. Mas tendo conteúdo, né? Não por criar cria por si só, mas com base nos conteúdos. Perfeitamente. Tanto que já está havendo uma crise de informação. A inteligência artificial ela consome bastante energia elétrica. Lógico, mas a gente diz como o Bitcoin. O que importa não é consumir bastante energia elétrica, é a fonte dessa energia elétrica, né? Que tem que ser sustentável. Então, assim, não adianta algo ser econômico energeticamente e usar o carvão hidrelétrico como combustível fóssil. Então, se tu pegar outra coisa que consome muito mais energia e está consumindo energia sustentável, ela é mais ecológica do que essa coisa econômica que está usando energia poluente. Então, as pessoas sempre têm que pensar nisso. Não só no consumo de energia, mas a fonte da energia. Por exemplo, El Salvador, agora linkando de novo com as criptomoedas, ele usa energia vulcânica para minerar Bitcoin. Então, ia ser uma energia que não ia ser usada para nada. Claro, ele pode usar para abastecer as cidades, tudo, né? Mas falando para alguma coisa, né? Mas o excedente, o álcool. Porque excede, né? A energia vulcânica, eles conseguem prover o país inteiro, El Salvador fica na América Central, de energia elétrica e sobra para minerar Bitcoin. Então, inclusive,
Podem até pesquisar, quem está me escutando, a Petrobras pretende minerar Bitcoin com excedente, que a gente olha nas torres lá, aquele fogo saindo, que é a queima de substâncias que não ia ter utilidade, entendeu? Aquela queima... Ia ser descartável, na ia verdade. ser descartável, eles vão usar para minerar Bitcoin. Ah, então, que legal. assim, o próprio Donald Trump, que assumiu os Estados Unidos, ele já falou que ele quer que os Estados Unidos se torne a capital das criptomoedas. Então, assim, o mundo inteiro está olhando para as criptomoedas e para a inteligência artificial. Quando eu digo mundo inteiro, às vezes a pessoa no dia a dia não está olhando para isso, né? Porque isso não é muito difundido na mídia em massa. Isso a pessoa tem que buscar o conteúdo, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Porque, por isso mesmo que eu criei o site BitcoinNet, porque ali é uma fonte de informação. Acessando o site bitcoinnet.com.br é uma das fontes de informação. Fabiano, nesse site tu oferece o que ali? No teu site do BitcoinNet? Claro, além do conteúdo gratuito que está disponível, só acessando a pessoa vai ter acesso, eu presto serviço de consultoria. Então, a pessoa tem meu atalho do WhatsApp ali no site, a pessoa querendo me chamar no WhatsApp ali, eu informo como é que funciona. É bem flexível, não é curso, é consultoria. O Brasil por hora todo técnica. consegue atender? Sim, eu atendo alunos do Brasil inteiro, porque a internet nos possibilita isso. Né? Então, é isso que a gente está falando. A tecnologia bem usada, excelente, ela é excelente para a nossa espécie e ela é necessária para a nossa evolução. Linkando novamente com a inteligência artificial. As pessoas têm receio, a questão de emprego. Como é que vai ficar os empregos? Os robôs vão nos substituir? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Claro que vamos usar a lógica. Logicamente que no momento que os robôs irem para as indústrias, eles vão substituir operários. E eles, no sentido de produção, eles tendem a ser muito mais produtivos. Mas esses robôs vão precisar de manutenção. Isso, exatamente. Daí, alguém que programa eles. Exatamente. Então, abre outras áreas, que nem a internet. Se a gente pensar assim, imagina no início da internet, o pessoal pensava assim, vão criar loja online, então não vai mais existir correio, carta, isso, aquilo. Continua? Continua, e tanto quanto antes, porque é o correio Aumentou que faz as ainda, entregas, né? Até aumenta, dos né? pedidos da internet. Inclusive, eu digo isso porque eu tenho o site também, né, biantech.com.br, que é uma loja online. O que eu noto, né? Na verdade, tem coisas que realmente vai sendo substituída, mas tem coisas que vai virando virtual, né? Que nem os jornais. Lembra eles jogavam na frente da casa? Que isso aí, claro. Hoje é o metaverso, que nem tu fala, né? Vamos também chegar nessa questão do metaverso, porque eu gosto muito de tocar na questão do metaverso, que saiu de moda, né, atualmente, porque há 2 anos atrás só se falava nisso. Já estamos vivendo já. Porque o metaverso é exatamente isso. As pessoas pensam assim, o que vai ser esse metaverso? Vai ser uma empresa? Vai ser a Meta? Que ela, inclusive, mudou o nome para Meta, né? O Facebook mudou para Meta, que é do Instagram, do WhatsApp e do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? Mudou o nome para Meta, baseado no metaverso, que eles estão fabricando óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Só que penso eu que o metaverso vai ser a internet 3.0. O que é isso? É a junção da tecnologia da blockchain, que é a rede descentralizada. Porque tem diferença, existe rede centralizada e descentralizada. Por exemplo, a rede da Amazon, toda a computação em nuvem, ela é centralizada. Porque ela está espalhada no mundo inteiro, mas tem donos, tem servidores centralizados. E pessoas ali, né? Tem pessoas, tem dono, vamos dizer assim. Tanto que, tu quer botar... Olha a inteligência dos criadores das redes sociais e dos grandes provedores de servidores, né, de computação em nuvem. Né? Eles criaram estradas virtuais que a pessoa pode usar gratuitamente gerando conteúdo, ou a pessoa tem que se quer algo a mais, a pessoa tem que pagar o pedágio digital. O metaverso. Né? Então, assim, tu quer anunciar na rede social, tu vai ter que pagar para o dono da rede social, ou seja, é centralizado. A blockchain, ela é descentralizada. Só que o governo conseguiu pegar a blockchain que é descentralizada e criar uma blockchain centralizada. Olha aí. Por exemplo, o Drex, né, que é para substituir o real, que vai tornar o controle do nosso dinheiro, que vai ser totalmente digital absoluto, né? Ele vai chegar um momento aí que eu acho que daqui uns máximo 10 anos
É máximo. Porque Claro, as crianças que têm 5 vão ter 10, já sabem mexer na internet. Quem tem 10 tem 15, quem tem 15 tem 20. E assim vai. E as pessoas idosas vão ter que se adaptar, né? sim, o mundo todo ele vai ser digital, que é o metaverso. Aí vai existir 2 mundos paralelos. O que a gente vive aqui, que alguns até questionam até que ponto esse mundo é real, mas não vamos entrar nesse aí, né, para não fugir muito, né, lucubrar muito, né? Não virar devaneio. E existe o mundo digital. Então, assim, vão existir 2 mundos, até onde a gente sabe, né? Provavelmente existem mais, né? Mas tudo bem. O mundo físico e o mundo digital. Então, é a tendência, que é o metaverso. Tudo estará no metaverso. Vai ser a internet 3.0. As redes sociais estarão. Então, na verdade, né? Tipo assim, a pessoa física vai se tornar uma pessoa virtual, até para que um avatar. é uma pessoa, questão social, tudo. E o Fabiano tá lá. Uma penalidade, vai ficar fora aí da rede social por uma semana aí. Vai ser esse até o castigo. Crédito social, né, que já existe na China, por exemplo, né, que as pessoas, dependendo do seu comportamento, recebem punições, que nem tu falou, digitais ou créditos, né? Então, no metaverso, ele vai unir tudo. Tudo isso que a gente está falando. A inteligência artificial, a tecnologia da blockchain, descentralizada e centralizada. E a moeda virtual? Claro, que a gente pensa e espera que seja muito mais usada as criptomoedas. Porque assim, eu sou totalmente a favor da virtualização e ainda mais da digitalização de tudo, porque a evolução, nossa espécie precisa da evolução. Até a questão dos crimes, né? Dos assaltos aí. Imagina o quanto que diminuiu. Lembra que era comum o pessoal que saltava carteira... É que tem câmera em tudo que é lugar, inclusive com inteligência hoje artificial, tu vai assaltar né? alguém, não tem dinheiro sim, físico, tem isso né? também, exatamente. Tem dinheiro físico, né? Tem isso também, Não vale a pena, né? Estão tentando até invadir o sistema aí, dar golpe, porque antigamente era cara a cara, né? Porque vai chegar um drone te assaltando aí. Imagina, a gente tenta imaginar como vai ser o futuro. Eu fico tentando imaginar o futuro. A gente não vê muitos drones ainda, mas o futuro a gente vai ver muito drone, provavelmente voando, fazendo transporte, prestando serviço. Aí a gente vai olhar para o céu noturno, a gente vai ver... Que saudade do céu limpo, né? Já tem na China. Ah, sim. Isso já estão testando. A China já está... Não, isso até nos Estados Unidos já estão testando. Né? Tudo isso que a gente está falando já há testes práticos. O Brasil está atrasado, né? O Brasil, infelizmente, é uma questão cultural, né? Infelizmente... Querer tá atrasado, talvez. Não que não tenha condições, né? Não, o Brasil tem condições. Querer tá atrasado. O Brasil tem recursos. Mas o que o Brasil faz? O Brasil exporta os recursos para importar pronto já. Então, assim, nosso país, ele é um país assim, ó... nesse lado eu sou muito patriota, eu sou libertário, mas nesse lado eu sou muito... Que eu digo libertário é que eu busco a verdade e a liberdade de todos os aspectos. Verdade, né? A hora da verdade. Combina totalmente com HDV, isso aí. Que é a hora da verdade. Então, assim, mas eu acabo sendo muito patriota nesse sentido quando eu penso no Brasil, porque eu amo o Brasil, eu acho que é um país com potencial imenso. Eu diria até, não sei se é porque eu sou brasileiro e sou patriota, que eu vou dizer que eu acho que é o melhor país do mundo, só que na questão cultural, ele tem que evoluir muito ainda. Ele tem que evoluir tecnologicamente, moralmente. O governo tem que incentivar a ciência e tecnologia, que eu digo incentivar mesmo. Na grade curricular tem que entrar educação financeira, tem que entrar ciências que eu digo assim, ciências mais atuais e práticas, né? Mecatrônica, inteligência artificial. Isso tem que entrar no currículo, porque a gente paga imposto suficiente para isso. A carga tributária do Brasil é de 40% a 50%. Então, metade de todo o nosso trabalho a gente está entregando para o governo. Né? Então, recursos há. Isso, o que falta? Cultura. Falta tanto do governo como da população também. Às vezes eu debato assim, ó, muitas vezes o governo até faz um esforço, poderia fazer muito mais, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem. A escola tá na esquina, prefere, né, fazer coisas erradas ali na outra esquina. Isso aí. A pessoa vai usar a internet, quando vê, acaba só assistindo besteira, podia estar estudando, aprendendo alguma coisa. Vindo no podcast, o que vai falar? Assistindo o nosso podcast aí, né, com certeza. Inclusive, eu quero mencionar também que, além dos sites e além do HDV, que todo mundo deve seguir, que
conteúdo excelente, eu sou um seguidor, certamente. Eu também posto nas redes sociais, só seguir tudo isso que a gente está falando, também posto em todas as redes sociais, Instagram e todas as outras, YouTube também, para encontrar. Tem o atalho lá, o link no site, biantech.com.br e bitcoinnet.com.br, e também procurando ali no Google @biantech ou @bitcoinnet, vai me encontrar. Tudo isso que a gente está falando, o tempo é curto, né? Uma hora. Dá para falar. Não dá para falar a gente tudo conversa, né? Tudo que gostaria, né? Somos vizinhos lá, a gente conversa horrores. Com certeza a gente está tentando resumir aqui que o assunto é muito abrangente. E é um assunto interessante, né? É muito interessante porque... Quem gosta e não quer ficar para trás, né? Tem que se atentar, o mínimo para tentar entender o que é, né? O Bitcoin, a inteligência artificial. Não tem como fugir, né? Exatamente. Então, certamente a pessoa que tiver o mínimo assim de... Vamos dizer, até usar esse termo bom senso, para não usar daqui a pouco outros termos, tem que despertar para a busca do conhecimento. E eu digo assim, seja de qualquer área, não precisa ser daqui a pouco só na tecnológica, em qualquer área, mas se informar, evoluir. Ter o hábito de aprender, né, e produzir, né? Isso aí. Então, o que a gente está falando ali sobre a inteligência artificial, na questão dos usos da inteligência artificial, do receio, que é normal uma nova tecnologia criar receio, como a internet criou. Só que a nossa espécie, eu quero deixar isso bem expressado, que a nossa espécie ela precisa de tecnologia para evoluir. Todo o conforto que a gente tem é graças à tecnologia. A gente está fazendo esse podcast agora e podendo se comunicar, as pessoas nos escutarem e nos verem em qualquer parte do planeta, graças à tecnologia. A tecnologia está tão difundida no nosso dia a dia que às vezes a gente esquece que um lápis, que uma roupa, que até que uma Smart TV é tecnologia. Dá a impressão que nasce em árvore, né? É algo tão comum que a pessoa esquece que aquilo é tecnologia. Há algo por trás, né? Que algo por trás, qualquer coisa, um papel. Esse papel que tu está usando, essa caneta, é tecnologia. O iPhone aí, né? O iPhone. Nem se fala, né? Às vezes a pessoa pensa em tecnologia, pensar num foguete, em robô. Não é só isso. Dos filmes futuristas que já é presente, mas não na é verdade, só isso. né? Tecnologia é um lápis. Tecnologia é qualquer coisa nós não vimos natural. nos filmes ali que pessoas vendo o jogo no celular, TV no celular. Para si, que nunca chegar no Brasil. Ah, sim, né? Olhar, a pessoa se comunicar à distância, ali por uma chamada, nossa, por um aparelho portátil. Não, fazer vídeo chamada. Né? Agora o celular, o computador de mão, que hoje faz as tudo. crianças aí ganham de presente já dos pais, né? Sim. No celular. O que se menos faz com o celular atualmente é o que ele foi proposto, ao que ele foi criado, que é fazer a chamada telefônica. Eu, pelo menos, eu não me lembro a última chamada telefônica que eu fiz, e se eu faço raramente. Vão até tirar do celular isso aí futuramente, porque ninguém usa, tudo né? é dados, né? Não é mais voz, tudo é dados. Então já existe o VoIP, né, que é a voz por IP, que o WhatsApp usa, que hoje a telefonia fixa já usa VoIP, que é voz por IP, que é digital, não é mais analógica, não é mais voz, é dados, tudo é dados. Claro. Tudo está virando dados. Então, qual é a minha opinião sobre inteligência artificial em relação a esses receios que as pessoas têm? Primeiro ponto, a questão do emprego. Como a gente está falando, vão ser criados os empregos, só que assim, uma questão é lógica, vai diminuir as vagas. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é muito mais produtiva. Então, só que o ponto que eu quero tocar assim, ó, a nossa espécie, ela precisa de tudo isso para evoluir, não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta. Caminho sem volta. Então, a inteligência artificial, ela vai evoluir, ela vai diminuir as vagas de emprego, mas pense bem, ela diminui as vagas de emprego, a nossa sociedade vai ter que se adaptar a isso. Porque cada vez mais a inteligência artificial, seja ela totalmente virtual, ou seja ela no formato de um robô, de uma máquina, ela vai trabalhar por nós. E a gente precisa disso. A gente precisa se libertar do trabalho manual. Exatamente, o que a gente está falando, né? Eu acho que talvez um dos objetivos é pessoas produzir tanto quanto e não trabalhar muito, né? Para ter mais tempo para a família. Exatamente. Então, assim, daí alguém pode perguntar, tá, e se daqui a pouco só 10% da população tiver que trabalhar, os programadores, desenvolvedores, os que fazem manutenção na inteligência artificial, e os outros 90%, como é que fica? Vai se criar outras coisas, né? Isso que eu me refiro. Vai ter que haver algum tipo de renda mundial,
Alguma forma, a gente vai encontrar. Porque assim, ó, se as máquinas vão trabalhar para nós, vai ter alimento, vai ter os produtos. Até porque assim, a tendência não é tirar todo mundo do convívio, a questão de saúde também, né? No lado externo. Aí que tá. Para ver como assunto extenso. A gente tá falando do lado econômico, vamos chegar no lado psicológico ainda. Olha só. Tá, vamos pensar bem. Com o aumento da produção, tudo vai baratear. Como a gente pode observar, compara um produto, não levando em consideração a inflação, né? Porque eu quero deixar uma coisa clara para as pessoas também. Quem está assistindo nós sabe na prática isso no dia a dia. Quando a pessoa vai lá comprar um café, comprar ovo, comprar qualquer produto, azeite de oliva, comprar picanha, comprar qualquer coisa lá no mercado, a pessoa vai olhar, o preço cada vez aumenta. Mas assim, o preço está aumentando não é porque o dono do mercado é ganancioso, ficou ganancioso, ou o fabricante ficou ganancioso, é a inflação. O que é inflação? Aumento de base monetária, é aumento da produção do dinheiro, seja qualquer moeda fiduciária, seja dólar, seja real. Eu estava vendo esse dia na notícia, Fabiano, ali, que nos últimos 4, 5 anos, o Brasil imprimiu 50% do real. 50%. Por causa do quê? Da pandemia, ele começou a liberar auxílio, como ainda libera muito auxílio. Eu não sou totalmente contra auxílio, mas eu acho que, como diz aquela velha expressão, não ter que dar esmola, ter que ensinar a pescar. Então, assim, eu acho que o Brasil teria que ter menos essa visão populista e sim uma visão de progresso. O que eu quero dizer com progresso? É gerar empregos, é incentivar as indústrias, o comércio, a cada vez abrir mais vagas, abrir mais filiais, porque dessa maneira, incentivando, diminuindo os impostos, porque ser empreendedor no Brasil é muito difícil, são muitas barreiras, é muita burocracia. Vendo esse dia ali, eu converso bastante com pessoas, né, ali, diferentes áreas, a dificuldade para encontrar mão de obra. Por causa dos auxílios. Por causa do auxílio, porque o salário mínimo é outra coisa, que eu vou ser sincero, eu acho uma exploração, 1.500 para a pessoa trabalhar um mês, fora os descontos. É uma exploração. Claro que vamos analisar quem é que decide o salário mínimo, até onde eu sei, é o governo. Então, eu acho que, por isso que eu me refiro, é cultural, né? Nosso país ele tem que evoluir culturalmente. Ele tem que buscar o quê? Ele tem que buscar tanto o governo como a população, um país mais rico em todos os sentidos, que eu digo que é o progresso. Como é que um país vai progredir no momento que tem tanto auxílio quanto o emprego? Não vai progredir, não tem como, essa receita não dá certo. Trazendo essas supostas soluções para IA, Bitcoin, talvez a inteligência artificial consiga gerenciar melhor do que o ser humano, o povo, né? Perfeitamente. Assim que eu digo... Não é que eu acho que a inteligência artificial tem que comandar nossa espécie. De maneira alguma, por mais entusiasta que eu seja de inteligência artificial, eu acho que tudo tem que ser questionado. Eu me considero uma pessoa sem rótulo. Eu sou cristão sem religião, eu não tenho time de futebol, não torço para nenhum time, eu não tenho partido político. Torce para quem quiser, a hora que quiser. Exatamente. Na verdade, eu acho que o esporte é uma questão opcional, é lazer. Eu tenho outros lazeres. Muito pessoal, né? Muito pessoal. Acho que o esporte... Eu pratico esporte, a academia eu acho muito válido pelo esporte, pela saúde, né? Sim. Mas, assim, eu deixo claro que eu não tenho rótulo, que todas as opiniões que eu tenho, posso estar enganado, até quem assistir nosso vídeo, peço que coloque os comentários ali, seja na rede social que for, na minha, na sua, a sua opinião sobre tudo isso que está sendo falado aqui. Nem te falei que, né? Tá todo mundo certo, né? É subjetivo, né? Tá todo mundo certo, né? No final tá todo mundo certo, né? No final tá todo mundo certo. Se der tudo certo, todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai desencarnar, isso aí. Que é outro mistério, né? Outro mistério da existência. Mas não vamos abordar isso agora, que não é o caso, né? Então, isso eu quero dizer assim, ó, culturalmente, a cultura é a base de tudo. O povo, o governo, todo mundo tem que buscar o progresso para o Brasil. Mas o governo ele precisa incentivar as pessoas a querer produzir. Querer produzir, querer estudar. Essa questão de bolsa, aí, dando bolsa muito, tem pessoas jovens com saúde simplesmente não trabalham porque não querem. Porque daí eu entendo. O salário mínimo, 1.500. A pessoa ali ganha a bolsa, daqui a pouco somando os filhos e tudo que tem, soma 1.000 ou parece. A pessoa pensa, vale mais a pena então ficar em casa, ganhar 1.000 do que trabalhar e ganhar 1.500. É matemática. Sim, mas até quando o poder público vai conseguir manter isso? Porque não há uma regra, não há um limite de tempo, nem de idade, nenhuma condições. Tem pessoas realmente que precisam, mulheres que têm, são mães sozinhas e precisam. Mas muitas mulheres jovens, simplesmente por ser mães, ganham auxílio.
Então, o incentivo, ele inverte daí, Ele né? inverte. Ele inverte. Ele acaba virando um incentivo para não produzir, para não ser produtivo, Exatamente. não trabalhar. Não chega, daí não é um auxílio, tu tá atrapalhando a pessoa. Exatamente. E dando problema na economia. Perfeitamente. Tanto que, na questão psicológica também, faz bem para o ser humano estudar, faz bem para o ser humano produzir. E ter um retorno quanto a isso, ter um incentivo. O que eu digo aí daí? Um salário melhor, concordo. Eu acho que as empresas têm que dar um salário melhor para os trabalhadores, assim como o governo deve diminuir a carga tributária sobre as empresas, porque o empregado hoje custa o dobro, né, para o empresário. Uma pessoa que custa um salário mínimo, na verdade, para o empregador, custa quase 3 mil, né? Quando pede as contas, nossa, né? Exatamente. Então, assim, a gente está numa sociedade, principalmente a brasileira, assim como outras de terceiro mundo no nosso planeta, que estão muito atrasadas. Muito atrasadas. Muita burocracia, muito imposto, muita inflação no dinheiro que a gente usa. Então, linkando com aquilo que tu perguntou, o futuro. Eu vejo o futuro linkando o Bitcoin, que eu penso ser a melhor reserva de valor no momento, assim como possivelmente uma moeda de troca no futuro, né, peer-to-peer. A pessoa vai comprar uma coisa, vai comprar um serviço, vai ser pago de pessoa para pessoa, sem intermediário. Nova Hearts. A Rolante. Rolante. Então, pergunta no chat aqui, vamos ver. Vamos ver. Acho que tem uma cidade aqui que trabalha com... No Rio Grande do Sul é Rolante. Rolante ali, né? Uhum. Já mais de 50% do comércio, até onde eu sei, já aceita Bitcoin, e é possível até que comece a aceitar outras criptomoedas, que são altcoins. E isso tudo é virtual, né? Tudo digital, na verdade, porque tem uma diferença de virtual para digital. Por exemplo, o jogo de videogame, ele é mais virtual do que digital, porque virtual é o que está somente no mundo virtual, vamos dizer assim. E o digital, quando a gente diz que o Bitcoin não é virtual e sim digital, é porque ele interliga o mundo real material com o mundo virtual. Ele tem utilidade na vida real. As empresas estão começando a aderir já, né? A questão do Bitcoin, Sim. né? Das criptomoedas. E isso que nem... Eu fico pensando, quem assistir nosso podcast, agora que eu estou falando que está R$500 mil o Bitcoin, eu fico pensando daqui a alguns anos, né? Se a pessoa for assistir esse vídeo de novo, quanto que estará o Bitcoin, né? Vai passar de 1 milhão. Pensando, né? Se, que nem tu falou, e é o que está acontecendo, começou pelos cyberpunks, lá, os libertários querendo achar alternativa à moeda estatal, que é centralizada e inflacionária, perde valor. Depois foi para as pessoas físicas, né? Que nem nós aí. Depois foi para as empresas. Agora, grandes instituições financeiras estão oferecendo Bitcoin, que se a gente olhar lá no Mercado Pago, se olhar no Nubank, PicPay, praticamente toda a plataforma oferece Bitcoin já, além das exchanges, né? Para deixar mais claro aqui, Fabiano, a questão, na prática, como é que seria esse pagamento no comércio, assim, que nem tem ali? Tá. É assim, existe o aplicativo, uma wallet, que se instala no celular, e o comércio também tem que ter esse aplicativo para receber. Intermediar o pagamento. Isso aí. Então, vai acessar o wallet, lá a wallet de criptomoeda. Vamos dar o exemplo do Bitcoin, mas pode ser altcoins também. Ele vai ter um QR Code do produto, tu vai ler ali o QR Code. A maioria dos produtos vai ter esse QR Code, porque o QR Code também é uma tendência. Para depois né? no caixa lá, né? Sim. Tendência é daqui a pouco não ter tantos números, né? Mais QR Code em tudo, né? Ali, é claro, vai conferir o valor ali. Atrás desse QR Code é um número, né? É um número, perfeitamente. Não vai precisar ter um número estampado. Tu vai conferir, logicamente, o valor e vai dar o ok ali. Vai transação. Feita a transação. Peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Que a tendência, conforme a espécie humana vai evoluindo, é descentralizar. E o bom é que o troco não volta em bala, né? Para ver, né? Para ver o que, vai voltar em bala, o que é a inflação, né? Moeda de 1 centavo, 5 centavos. Moedas, em geral, cada vez não vão ser mais usadas porque elas estão perdendo valor. Sim. O que eu quero dizer, assim, ressaltar e reforçar para as pessoas. Cada vez mais as pessoas vão precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso chama inflação, base monetária. Quanto mais tu imprimir, que nem vai precisar ser impresso, o dinheiro vai ser digital, por exemplo, o Drex, ou a forma que for o dinheiro digital, vai ser mais fácil criar dinheiro do nada, porque não vai precisar nem imprimir, não vai ter nem gasto de papel, de tinta, de energia, de obra de mão. É só digitar números. Então, assim, por isso que eu penso que cada vez mais o Bitcoin vai ser uma alternativa a tudo isso que a gente está vendo. A centralização de poder, aos abusos e
que me refiro a altos impostos, a toda essa burocracia e também uma alternativa à inflação, à perda de valor. Então, somando tudo isso e outras coisas, eu penso assim, que vai chegar no futuro um momento que as pessoas vão ter que ter. Que elas vão chegar num ponto... Não tem como fugir, né? Que elas vão ver assim, pai, eu tenho que ter Bitcoin. Não é mais uma questão opcional. Onde vai, um pouquinho para abastecer, né? Nessa cidade lá, imagine. Todo comércio, sim. né? E daí, imagina a pessoa que nem eu, que conhece o Bitcoin há 5 anos, eu fico pensando, se eu deixar R$100 esse valor, que nem eu digo assim, eu sou uma pessoa comum, eu vou fazendo compras fracionadas, né? Eu não sou rico, às vezes a pessoa olha, essa pessoa que está falando sobre Bitcoin é rico, por isso que está falando bem do Bitcoin. Não. De conhecimento, então, né? É o conhecimento, a pessoa buscar o conhecimento. Porque assim, se tu pode ter uma reserva de reais num banco, que é totalmente centralizado. Aí paga horrores de tarifa lá. Tarifa e outra coisa. Pode ser, como no Brasil já ocorreu, as poupanças foram subtraídas, né? O Collor fez isso, né? Então, a gente duvida que pode acontecer de novo? Tem como duvidar se já ocorreu? Se não tivesse ocorrido, até diria, talvez é um exagero. Mas já ocorreu, pode ocorrer de novo. Então, assim, a pessoa ter seus satoshis, não vou dizer nem um Bitcoin inteiro, porque a pessoa não vai precisar de um Bitcoin inteiro para ser rico no futuro. Uma fração, que é o Satoshi. Tendo seu Satoshi na hard wallet, que é um dispositivo offline, a pessoa vai ter seu valor garantido ali. Passa rápido o tempo, né? Muito rápido. Nossa, 7 minutos. 7 minutos. Fabiano, tem alguma coisa comparada com o Bitcoin ali? Alguma que tu acha assim que poderia trazer para nós, para não nos arrepender de não ter aderido hoje? Certamente. Eu estudo... Não digo todas as altcoins, porque existem 10 milhões ou mais, né? Mas eu digo assim, eu faço um filtro e passo para os meus alunos também, né? E no site está lá também sobre isso que eu vou falar agora, uma altcoin que eu considero um projeto muito inteligente, muito promissora, que é Pi Network. Se acessar o site bitcoinet.com.br, além de estar a Pi Network, o link para a pessoa poder baixar o aplicativo, esse link ele direciona para Play Store, que agora é o Google Play, né? Ou seja, é seguro o aplicativo. Esse projeto tem 6 anos já, foi criado por 2 PhDs, que a intenção deles era criar uma altcoin não conformista, que é uma altcoin que, assim como o Bitcoin, dê uma opção para a pessoa além da moeda fiduciária. Uma coisa que valorize. Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, instala no celular, ela vai fazer mineração em nuvem. O que é mineração em nuvem? Mas tu consegue mandar um link para quem quiser de indicação. De indicação, né? Justamente, porque funciona assim, ó. Vamos lá então. Acessou lá o link na bitcoinet.com.br e inclusive tem uma matéria explicando o que é a Pi, que lá também está o link. A pessoa baixou por esse link, vou dar um exemplo, baixou por esse link, esse meu link de referência. A pessoa vai entrar no meu círculo de mineração em nuvem e eu vou ajudar a pessoa a minerar, a pessoa vai me ajudar a minerar e a pessoa se convidar, assim vai formando seus círculos de mineração em que um ajuda o outro. Isso é um ponto legal do projeto que democratiza essa questão econômica e dessa questão das pessoas se ajudarem economicamente. Pessoas que têm menos condições... Por enquanto, quem tu falou é gratuito, né? Gratuito. A mineração em nuvem ela não consome recurso do celular, nem um recurso de hardware e nem um recurso de bateria. É totalmente gratuito. Então, recomendo muito para quem estiver assistindo que acesse o site bitcoinet.com.br, desça ali, vai achar sobre a Pi Network, instale o aplicativo, é gratuito, é seguro, eu uso há 4 anos já ele. Inclusive, meu computador eu também instalei um Node, que é um validador da rede, também está no mundo inteiro já, né? Já tem esse projeto, existe há 6 anos e a criptomoeda foi lançada, ela está listada, já é uma criptomoeda. Ela chegou a R$17, agora ela deu uma corrigida, que é normal, mas ela já entrou nas top 100. É raro isso acontecer num projeto novo de entrar nos top 100. Ela chegou ao 11º lugar no ranking mundial das criptomoedas. Imagina só, o Bitcoin está em primeiro e vai descendo. Ela chegou na 11ª posição. Tá interessante, né? Muito interessante. Claro, agora recuou um pouco. O barateou é bom para quem quer comprar, mas é o que tu falou. Não precisa comprar por enquanto. Ainda é possível ser um pioneiro do projeto, baixar o aplicativo. Eu já aderi lá, né? Tu já está minerando, já está ganhando teus PIs, né? E eu recomendo a pessoa
baixa e segue o passo a passo lá. Faz o passo a passo, cria a sua carteira, que ele cria o wallet, que é o wallet que a gente está falando de ter no celular uma wallet. Para poder depois... Para poder ter seu saldo, né? Ter acesso ao seu saldo na wallet. A wallet é digital, é carteira digital, que é a tendência que a gente está falando, ser tudo digital. É seguro, eu estou já minerando há 4 anos, ele vai pedir o KYC, que é envio de documento, como qualquer banco digital, que isso é importante para a rede, porque a rede da Pi Network, que é a criptomoeda é Pi, é só blockchain, é Pi Network, o protocolo é confiança. Então, por isso que eles querem comprovar que quem está minerando seja um ser humano. Isso é muito importante para a moeda. Ser vivo, né? Aí tem que mandar documentos. Como é que é algo normal e seguro. Tem que minerar por 30 dias, né? Tu falou, né? Por 30 dias para ele liberar o envio de documentos. Eu recomendo muitas pessoas chegar ali num passo que ele vai pedir para aumento de segurança da conta, que vai dar a opção de telefone ou Facebook, fazer pelo Facebook, que é mais rápido. E se ele pedir o código, se baixar ali pelo meu link, porque é só por referência, é só botar Biano Biantech. Aí vai estar escrito também no site. E além do Bitcoin, é uma altcoin muito promissora que eu recomendo. Perfeito. O assunto poderia, né? Falar sim, poderia muito mais. Tempo, né? Quase acabando, né? 2 minutinhos. Agradecer quem está na live. Vai ter cortes depois nas redes sociais ali, o HDV. Teremos outras lives aqui com apoio aí, né? Uma parceria com o Estúdio Garras, né? Um excelente ambiente aqui. Som, tudo perfeito. Fabiano, muito obrigado. Vai retornar. Aí da HDV. O Fabiano, além de um amigo, né? É um apoiador do HDV ali. Teremos lives aqui, teremos comédia, ação social. Então siga o HDV, siga o Biantech lá, Fabiano, né? Nas redes sociais. E siga ali o Estúdio Garras aí, que é um excelente profissionalismo aqui também. Exatamente, agradeço ao Estúdio Garras e repito, pessoal aí, siga o HDV, siga Biantech, siga a BitcoinNet, que são fontes de informação. E, como eu disse, a gente precisa evoluir culturalmente, em todos os sentidos, e é através da informação que a gente vai evoluir. Perfeito, então. HDV, até a próxima aí.